Bom, galera, vamos chegando aí, vamos começar a nossa primeira aula aí da corrente do Enem, esperando as pessoas chegarem, vamos convidando aí para poder chegar e hoje fazer aquela super dica aí para a sua prova do Enem, ok? Chame aí os seus amigos aí, hoje será uma dica realmente irada para você. A gente tem aí um trabalho, um projeto muito bacana, onde vários professores estão participando dessa corrente do Enem. O professor Noslen fez o convite para a gente, fiquei muito feliz. Tem um outro professor de geografia, então a gente acabou dividindo a geografia, beleza? Então ele vai estar dando aula de alguns conceitos de geografia. Como ele já tinha organizado primeiro, eu vi o que ele não vai explicar e eu fiz ali o meu cronograma que você tem aí, para você ver o que toda quinta-feira terá um conteúdo e a gente vai começar hoje com um tema aí realmente muito irado, que é a questão que envolve clima, climatologia, fatores climáticos, elementos climáticos. E esse ano aí para as provas vestibulares, alguns acontecimentos, principalmente o ciclone Idai, e aí a gente vai entender o que é um ciclone, o que é um furacão, se existe diferença, e vamos entender a formação para poder você chegar lá na prova, e detonar. A gente avisa para você também que você que ficar até o final, a gente vai sortear aqui, ó, o nosso Memogel. Ele é um Memorex, ele é um livro de bolso feito por mim, muito bacana. E todo mundo que ficar até o final, lá, os que tiverem por último, a gente vai sortear 2 Memogel. Também a gente quer avisar para você que está aí, chegando, assistindo. Nós temos aí alunos, professores, amigos meus pessoais aí que estão aí assistindo, Mas a gente vai no final também dar algumas bolsas na nossa plataforma a todos aí que estiverem assistindo, depois mandam lá no bate-papo aí que a gente vai dar uma bolsa do nosso curso intensivo totalmente de graça. Você não vai pagar nada, vai ter acesso a 20 aulas exclusivas diretamente para poder você detonar na prova, beleza? Vamos começar. Pô, Marcelo, qual é a aula hoje mesmo? É clima. Então, clima é a média dos tipos de tempo, beleza? E claro, o tempo é a situação do momento da atmosfera. O tempo ele muda constantemente. Hoje, o dia amanheceu meio nublado, E aí, claro, poderia mudar aí conforme a ação do vento, tirar essa nebulosidade, ficar um dia de sol muito bonito. Então, o tempo ele muda constantemente. Existe previsão do tempo e não a previsão do clima. Marcelo, o clima pode mudar? Obviamente o clima pode mudar. Para falar que temos a mudança climática, eu tenho que pegar uma série histórica longa. Eu tenho que pegar uma série histórica de aproximadamente 30 anos para tentar provar que o clima mudou. Claro que existem anomalias. Então, qualquer acontecimento fora do padrão a gente chama de anomalia. Então, vamos dar um exemplo para você. Deu um ano mais chuvoso. Não está no padrão, isso foi uma anomalia. Qual é a causa dessa anomalia? Pode ser um ano de El Niño, um ano de Laninha, que vão trazer aí consequências. Também quando se fala de aquecimento global, o aquecimento do planeta, que é uma teoria aceita, que está bem presente aí nas suas provas, tu tem que estar atento, O aquecimento global é o aquecimento do planeta. Como é que chegaram nessa teoria? Eles acabaram pegando ali, dados do aumento da população, do aumento, do consumo, do aumento da produção industrial, da poluição e da temperatura. E chegaram aí, claro, que a causa da ação antrópica do homem como o grande causador desse aquecimento global. Você não pode cair em pegadinha deles tentarem acusar para você, por exemplo, que a culpa do aquecimento global a culpa ali é o efeito estufa. Bom, o efeito estufa ele é um fenômeno fundamental para a vida no planeta, beleza, galera? Então, tu tem que estar atento. O excesso dele é que causa prejuízo. Então, nós temos ali, ele é um fenômeno natural, a ação antrópica, a ação do homem vão liberar mais poluentes que vão aumentar essa barreira. É como eu falar para você se comer faz mal. A comida, ela é vital. Se eu comer demais, eu vou passar muito mal. Beleza? Temos aí o professor Sacramento aí, não esqueça aí, também tem a live dele aí, Aos domingos, é isso, Sacra? Fala pra galera aí, domingo tem aí a live de vários professores para vocês aí poder realmente preparar para a sua provinha do Enem. Bom, entendeu o que é clima e o que é tempo? Então nós temos elementos do clima e fatores do clima. Os elementos do clima, galera, são os seguintes, tá? Nós temos ali a temperatura. A temperatura é um elemento do clima. Para entender nas provas, a gente vai dividir a temperatura em 3 estágios. Por exemplo, a temperatura pode ser microtérmica,
Pode ser mesotérmica ou pode ser megatérmico. Microtérmico é uma região que tem ali o clima sempre frio. Mesotérmico é uma região que tem um clima com as estações definidas. E claro, o megatérmico é um clima sempre quente. Você que é um aluno irado, você tem que estar muito atento e não tem que decorar qual é o clima. Ah, qual é o clima do Brasil? Ah, o clima do Brasil é tropical. Aí o aluno fica, tropical, tropical, o clima do Brasil é tropical. Já dizia Jorge Benjó que eu moro num país tropical. Mas fique atento, você não precisa decorar. Na geografia, como em diversas áreas, você tem que associar. Tá tudo associado. Então, olha aqui no meu quadro magnífico, né? Você tem que ter uma noção muito importante do nosso planisfério, entender as principais zonas climáticas. Se você tem a noção das zonas climáticas, você não precisa decorar mais clima de região nenhuma, meu querido. Por exemplo, aqui nós temos o Trópico de Câncer e aqui o Trópico de Capricórnio, beleza? Então, essa é a zona intertropical. Então, se eu estou falando de uma região que está ali, o clima daquela área é um clima tropical, porque está entre os trópicos. E assim você vai começar a gravar. Moro num país tropical, porque a maior parte do Brasa está entre os trópicos. Para a galera aí do sul do Brasil, eu moro no sul do Brasil, eu moro no Rio Grande do Sul, tchê. Beleza, você mora no Rio Grande do Sul. Qual é o clima? Subtropical. Você, Rio Grande do Sul, não está entre os trópicos, está abaixo do trópico. Então aí o clima é subtropical, beleza? A Europa ela está entre os trópicos? Não. Então o clima da Europa não é o tropical, está na região temperada. Qual é o clima da Europa? Um clima temperado. Tranquilão? Um clima tropical ele tende a ser um clima megatérmico, sempre quente. Porém, existem áreas de clima tropical, né, entre os trópicos, que não são sempre quentes. A gente vai estudar isso mais no final da aula, tá? Então fique atento a isso, primeiro a poder entender as zonas climáticas e assim, né, poder responder. Um clima, para fechar, microtérmico, ele é sempre frio. É o clima da região polar ou o clima frio de montanha. Um clima mesotérmico, que tem estações definidas, ele é o clima de região temperada, né? Por exemplo, o clima subtropical, ou até o clima tropical de altitude. O clima tropical de altitude está na região tropical, mas devido à altitude, ele não vai ser sempre quente. A galera aí que mora aí, por exemplo, na região, né, montanhosa de Minas Gerais, aí, no Rio de Janeiro, na região de Serra, ali o clima, ele não é quente o ano inteiro. Tranquilão? Bom, aí continuando aqui a nossa explicação, e megatérmico, como eu falei, é um clima quente, geralmente das regiões tropicais. Além dessa questão do clima, falando da temperatura, nós temos que falar da pluviosidade. A pluviosidade é a chuva. E nós dividimos essa chuva em 3 tipos básicos. A chuva, ela pode ser uma chuva convectiva. Marcelo, como é que é a chuva convectiva? Bom, a chuva convectiva é a chuva do ciclo da água. Um dia muito quente vai gerar uma grande insolação, vai bater na água, na vegetação vai gerar a evapotranspiração, na água vai gerar a evaporação, essa nuvem vai subir, ela vai condensar, né? E vai formar ali a nuvem bonitinha e vai chover. Essa é a chuva de verão, muito comum na região norte do Brasil. Nas demais regiões, muito comum aí no verão, né? Muito quente, vai gerar uma grande evaporação, é a chuva ali no final do dia. Essa é a convectiva. Temos uma outra chuva, que é a chuva chamada de orográfica. É a chuva provocada pelo relevo. Como assim, Marcelo? Sim, uma nuvem carregada nunca atravessa uma montanha. Então, eu vou fazer o desenho que eu estou gostando de desenhar. Então, nós temos aqui uma montanha, beleza? Tá vendo aqui a minha montanha? Vem aqui a umidade do mar. Essa nuvem, ela vai esbarrar na montanha e ela não vai passar. Ela vai esbarrar e ela vai começar a subir. Subir vai começar a resfriar, vai condensar, aumentar a nebulosidade e aí aumentando ali as gotículas que estavam em vapor e se transformando na parte líquida, vão chover. É por isso que as regiões próximas ao pé de serra chovem bastante. Isso aí, Samuca ali, a chuva, né? Agora é a orográfica. A convectiva foi a primeira. Essa é a orográfica, a chuva do relevo. A próxima chuva, que é o terceiro tipo, é a chuva frontal. É a chuva que envolve, claro, o choque das massas de ar. Então, com a entrada de uma frente. Pô, Marcelo, qual é a diferença de frente e massa de ar? Bom, a massa de ar é uma porção da atmosfera com a mesma temperatura, umidade e pressão. Já uma frente é, claro, o choque de 2 massas de ar. Quando eu tenho uma massa de ar quente e uma massa de ar quente, forma uma frente quente.
Se tem uma fria na parada, grava aí, é frente fria. Uma massa fria com a massa fria, frente fria. Uma massa quente com a massa fria, frente fria. E essas aí vão gerar essa chuva que é a chuva frontal. É uma chuva que demora mais dias, ela é uma chuva passageira, ela só vai diminuir quando, claro, as massas de ar, ou no caso a frente, enfraquecerem. E aí essa chuva demora 3 até 7 dias. Beleza? Então esses são os 3 tipos de chuva. Tá? Os outros elementos climáticos nós temos a umidade, tá? E também temos a pressão e também temos o vento, né? A umidade relativa do ar, que está muito relacionado à temperatura e à quantidade de água que eu tenho nesse local, que vai gerar, assim, essa umidade relativa do ar, que é medida em porcentagem, em percentual. Um outro fator é a pressão, que é através de um aparelho chamado barômetro, tá? E claro que a pressão também está associado à temperatura. Um outro fator que você tem que entender que é o vento, que é o ar em movimento. E esse vento vai também estar associado à temperatura e também associado à pressão. Por quê, Marcelo? Porque você deve ter aprendido, né, que quando o local ele é frio, o ar frio ele vai, né, descer, é um local de alta pressão. O ar quente ele vai subir, é um local de baixa pressão. E o vento vai ser esses deslocamentos de uma área de alta pressão para uma baixa pressão. E aí nós temos vários tipos de vento, né? O nosso Samuel que está participando ali falou dos ventos alísios, muito bem. Os ventos alísios são ventos que saem da região dos trópicos em direção ao Equador. E por que isso acontece, Marcelo? Vamos para o nosso mega desenho? Porque a área do Equador é uma área quente, sim ou sim? Muito bem, sim, é uma área de baixa pressão. A área do trópico é uma área aqui de transição, vai ser uma área de alta pressão. Então, com isso, nós vamos ter os ventos alísios e os contra-alísios, que são ventos que saem da região tropical em direção à região do Equador por essa diferença de pressão. Não esqueça, o ar quente ele vai subir, ele é mais leve. O ar frio ele vai descer. Em regiões quentes, nós temos áreas de... Porque o ar quente está subindo, baixa pressão. Subiu, está fazendo pouca pressão. Já um local frio, o ar frio desce. É uma área de alta pressão, beleza? E assim vai gerar todo esse deslocamento da dinâmica da atmosfera. Deu para entender os elementos? Nós vamos começar agora a falar para vocês sobre os fatores do clima. Os fatores do clima, o que vai influenciar diretamente no clima e no tempo de uma região. Então, o principal fator climático vai ser a latitude. Se perguntar um dia para você, me diga um fator climático da tua cidade. Tu fala a latitude, meu irmão. A distância que a minha cidade está em direção ao Equador, meu irmão. Entendeu? Então, a latitude vai sempre influenciar no clima. Eu vou me distanciando da linha do Equador e isso vai influenciando na temperatura. No caso, vai ficando mais frio, beleza? Então, à medida que eu me distancio, do Equador, a temperatura vai diminuindo. Marcelo, por que isso acontece? Apresento o apagador. O apagador vai me ajudar aqui, obviamente, a poder desenhar novamente para você e a gente vai fazer aqui nosso quadro digital, ele é digital, tá? Eu só botei ele na posição analógica para não poder humilhar, porque eu sou um cara humilde. E aqui nós estamos fazendo a Terra inclinada e o Sol. Olha que sol bonito, que meigo. Sol brilha, brilha para mim aí, brilha, brilhou, beleza? E aí por esse eixo de inclinação, a Terra, claro, na linha do Equador, em baixa latitude, o Sol vai bater mais diretamente, né? De uma forma mais direta. E com isso, obviamente, à medida que eu estou mais próximo do Equador, em baixa latitude, a temperatura vai ser mais alta, vai ser mais quente. À medida que eu vou me distanciando do Equador, a temperatura vai diminuindo. E eu pergunto para você, que lambe tampa de iogurte, olhe nos meus olhos azuis e me responda. Velho, na linha do Equador é baixa pressão ou alta pressão? Muito bem. É quente, então é uma área de baixa pressão. Então você tem que constatar, com o aumento da latitude, com a minha distância da linha do Equador, a pressão ela vai aumentando. Beleza? Isso é importante saber. E aí fica uma dúvida para alguns alunos que estão assistindo a aula e estão percebendo, pô, Marcelo, mas sempre então, quando eu vou me distanciando da linha do Equador, a minha
Se a minha temperatura vai diminuindo, por exemplo, Curitiba e Porto Alegre, é o exemplo que eu gosto de explicar. Curitiba está mais próximo ao Equador, à linha do Equador. Porto Alegre está mais distante. Aí eu pergunto para você, qual que é mais frio? Qual é a temperatura média mais fria? É de Curitiba ou é de Porto Alegre? Seguindo a minha lógica, você responderia Porto Alegre, mas você que é um aluno irado, você vai... Não, senhor Marcelo. Curitiba, mesmo estando mais próximo do Equador, Curitiba é mais frio. E o que então explica Curitiba ser mais frio? Muito bem. A altitude, à medida que eu vou aumentando, né, a altitude, vou me elevando a altitude, a temperatura vai diminuindo, sempre. Porto Alegre está no nível do mar. Curitiba, eu vou arredondar para você, vou botar 1000 metros. Então aí, obviamente, vai ser mais frio. E por que quanto mais alto, mais frio? Vamos para o desenho. Vamos para o desenho, né? Vou criar um nome para o meu apagador, para sempre, né? Ele vai ser o Alfredo, né? O Alfredo que limpa, o Alfredo vai ser o nome do meu apagador. Apague, Alfredo. E agora? E agora nós vamos chegar, obviamente, na altitude. E aí nós temos o Sol. O Sol vai, né? Tanto em cima quanto embaixo, ele vai ter ali o mesmo padrão de luminosidade. A questão está mais associado à latitude, né? A latitude vai estar mais associado. Então o Sol que bate aqui é o mesmo Sol que vai bater ali. E por que quanto mais alto, mais frio, Marcelo, nós temos partículas na atmosfera? Nas porções mais baixas da atmosfera, lá os gases ficam, né? As partículas ficam mais agrupadas. Nas partes mais elevadas, fica mais espaçados, mais afastado. Então, o Sol que bate aqui é o mesmo Sol que bate ali. E por que então, quanto mais alto, mais frio? Na porção mais baixa, nós temos mais partículas para segurar o calor. Em cima, menos partícula. Você aprendeu com o seu professor de geografia que o ar é mais rarefeito, beleza? Então, a cada 100 metros que eu vou subindo, a temperatura ela vai diminuir em média de 0,5 a 0,7 graus. E aí você entende, lá em Curitiba, se eu arredondei, né, para altitude 1000, vai ter do nível do mar uma diferença de 6, 7 graus. Deu para entender a lógica? Então sim, quanto mais alto, mais frio. E agora é o perigo. Olhe nos meus olhos azuis e entenda para não cair em pegadinha. Ô Marcelo, quanto mais alto lá, a pressão é maior ou é menor? Olha aqui para o tio. Aqui, na porção mais alta, forma uma menor coluna de ar. O ar descendo aqui, tá vendo? Na porção mais baixa, forma uma maior coluna de ar. Então, alto, mesmo sendo mais frio, menor é a pressão. Não esqueça disso. Então, esse fator é a altitude. Marcelo, quantos foram? Foram 2. E nós chegamos agora aonde? Nas massas de ar. O que seria uma massa de ar, meu aluno irado? Seria uma porção da atmosfera com a mesma temperatura, umidade e pressão. E as massas de ar, elas vão deslocando pelas regiões e vão afetando com a sua temperatura, umidade e pressão, influenciando nas regiões. Então, se ela é uma massa fria, deixa a região mais fria. Se ela é uma massa mais quente, deixa a região mais quente. E à medida que ela desloca, ela vai perdendo as suas forças. E aí até enfraquecer e acabar. E vem uma outra massa de ar. E esse ciclo ele é constante. As massas de ar sempre vão se formar em porções homogêneas, ou seja, porções iguais, beleza? Então lá, elas se formam numa floresta, que é uma grande área igual. Ela se forma num deserto, que é uma grande área igual. Ou ela se forma no oceano, também tem uma grande porção homogênea. E ela vai deslocar e vai influenciar. Sempre de uma área de alta pressão, lembra da dinâmica? Para uma área de baixa pressão. Marcelo, chame o Alfredo. O Alfredo chegou e nós vamos apagar novamente. E agora nós vamos falar das massas de ar. Vou matar aqui para você o mapinha do Brasa. Linha do Equador, trópico de Capricórnio, não esqueça, é preferível ser corno do que ter câncer. Manda câncer lá para o hemisfério norte. E aqui, obviamente, nós temos quantas massas de ar. Não vou ajudar vocês, não vou ajudar, porque eu estou do mal hoje. Muito bem, nós temos 5 massas de ar que atuam no Brasil. Tá? Nós temos 2 massas equatoriais, 2 massas tropicais e, obviamente, uma massa polar. Então, na linha do Equador, você sabe que é a massa equatorial. Linha do Equador, 2 equatoriais. No trópico, 2 tropicais. E do polo, vem apenas a massa do Atlântico. Beleza? Quando você olha as massas de ar, elas são simbolizadas por 3 letras. A primeira letra significa M, que é massa. A segunda letra é a latitude, né? No caso, a massa pode ser
Equatorial, tropical ou polar. Olhando essa letra, você tem que identificar a temperatura. Adianto para você que a única massa fria é a polar. As demais massas no Brasil são todas quentes. Beleza? Sabe a temperatura. E a terceira letra, que vai, no caso, dar a longitude, né? Se é no continente ou no oceano. Então, no continente, lembra, as porções homogêneas que podem se formar florestas ou áreas desérticas. E no oceano, obviamente, na água. Associa a temperatura com a região, ali no caso longitudinal, você vai saber se a massa é úmida ou se a massa é seca. Vem para o Brasil. Aqui a massa continental. Ela se formou no continente. É continental. Aqui no oceano. Qual é o oceano que banha o Brasil? Oceano Atlântico. Né? Aqui tropical continental. Aqui tropical atlântica. E aqui, por último, a polar atlântica. Essas são as massas de ar que eu estou no Brasil. Olha nos olhos azuis. Marcelo, teu olho não é azul. Eu uso lente para ficar mais feio. Olha para cá, galera. A massa equatorial continental. Pensa bem na Amazônia. Tem muito rio? Tem muita água? Porra, tem água pra caramba, velho. Tem vegetação? Pra caramba. Então tem umidade? Obviamente que tem umidade. Então é uma massa que ela é quente e úmida. É Cu. A outra massa de ar, que é a massa equatorial atlântica, calor, quente, água, água, úmida, ela é outra massa quente e úmida. A massa tropical continental, ela se forma numa área desértica denominada Baixa do Chaco. É uma área seca. Olha aqui pro tio e responde. Massa quente e seca. Muito bem. Ela é quente e seca. A outra massa é a tropical atlântica. Se forma no Atlântico, próximo ali, né? O arquipélago ali de São Pedro ali. Então, ela vai ter calor com água quente e úmida também. E chegou na massa polar atlântica, que eu já falei para vocês que ela é fria. Dependendo da sua intensidade, geralmente ela joga um ar seco. Mas na climatologia mais aprofundada, eles falam que ela é seca barra úmida, dependendo da intensidade. Ela pode não formar tão seca assim, né? E ela vai deslocando, ganhando força e jogando um ar mais seco. Ou ao contrário, ela ser uma massa de ar fria e à medida que ela desloca, ela vai perdendo, né, as suas forças, vai jogar um pouquinho de umidade. Mas geralmente é um ar seco, tá? É só lembrar do gelo. O gelo se tira do congelador, tá bem intenso, ele tá bem seco. Ele vai, né, claro, ali perdendo esse calor e aí ele vai derretendo, ganhando um pouquinho de umidade. Então essas são as massas de ar. E lembra, quando duas massas de ar se chocam, formam a frente. Tranquilo? Essa é a massa de ar. Um outro fator climático que a gente vai passar para você é o fator que envolve a continentalidade e a maritimidade. A maritimidade são as regiões que recebem o efeito da umidade do mar. Já a continentalidade, as regiões que não recebem o efeito da umidade do mar. Então, uma área próxima ao mar, ela recebe o efeito da maritimidade. Qual é a consequência para ela? Ela vai ter mais umidade e também menor variação de temperatura. A água segura o calor e vai dar o equilíbrio à noite. Entendeu? Então, sempre quando cair em prova, à medida que eu vou me distanciando do litoral, vou indo para o interior, a amplitude térmica tende a aumentar. Beleza? Tá, e outro fator, a continentalidade. As regiões que não recebem esse efeito da umidade do mar. Na região que recebe o efeito da continentalidade, nós temos menor umidade e maior variação de temperatura. Vamos agora usar o Alfredo mais uma vez. Alfredo, age Alfredo, e nós vamos falar da vegetação. A vegetação ela é influenciada pelo clima e ela influencia no clima. Por exemplo, uma vegetação toda tortinha, como a caatinga, cara de caatinga aí, pensamento do outro lado. Pá, a caatinga é toda tortinha. Por que ela é assim tortinha? Por que ela não tem folhas? Cara, ela se adapta ao clima, ela não é burra. Parou de chover, pum, ela libera as folhas. Ela guarda água dentro dela. Ela é muito louca, né? Eu adoro a caatinga, é uma vegetação iradaça, esperta demais. E aí, ela se adapta ao clima. Mas toda vegetação, ela vai também gerar uma certa influência. Vamos falar de uma área florestal, que são as que geram mais influência pela sua formação densa, né? Por poderem armazenar mais água. Então, olha aqui para o tio. Aqui é uma árvore, aqui é outra árvore, beleza? E aqui também é uma árvore, e aqui é uma outra árvore. Marcelo, que árvore bonita! Sim, é uma árvore exótica, eu diria. É uma árvore exótica, tá? Então, a primeira área aqui é a mesma área de dia e à noite.
Como é que a vegetação ela vai então influenciar no clima? Olha para mim. O sol bateu na vegetação. A vegetação ela vai segurar esse calor para realizar um processo chamado fotossíntese, né? E ela vai segurando esse calor. E ela vai liberar um pouco de calor durante o dia. O que aquece a atmosfera, essa região durante o dia, é o calor que está batendo e o calor que está sendo devolvido. E aí você pensa que à noite teve calor preso. Se teve calor preso, meu querido, obviamente ela vai ter calor para liberar. Claro que ela foi liberando esse calor durante o dia, mas ela vai ter calor para aquecer a atmosfera, porque o sol não está mais incidindo mais ali. E aí você entendeu que ali na região de vegetação eu tenho mais umidade e menor variação de temperatura. Agora faça aí cara de dúvida para mim. Muito bem, notei uma dúvida aí nos seus olhos castanhos. Você percebeu e sacou que uma área desértica, essa área desértica, eu vou ter o que, Marcelo? Eu vou ter na área desértica menor umidade e maior variação de temperatura. Use o Alfredo. O Alfredo saiu, arrancamos a vegetação, desmatamos a floresta amazônica. Piadinha sem graça, hein? E aí, o sol bateu na vegetação. Não tem mais vegetação? O sol bateu no solo? Bateu no solo, o deserto, por exemplo, tem um grande poder de reflexão, tem um grande poder de albedo, pum, pum, devolveu. E é por isso que o deserto é muito quente, porque o calor bate e o calor é devolvido. Calor batendo, calor devolvido, quente pra caramba, velho. E aí, tu tá entendendo que à noite, se esse calor já foi devolvido, ficou pouco calor preso, a temperatura vai cair bruscamente. Não tem muito calor para liberar. Então, numa área sem vegetação, eu tenho menor umidade e menor variação de temperatura. Então, esse é o fator. Marcelo, falta qual o fator? Falta só mais um. Calma lá, calma lá. Só mais um fator. O Alfredo agiu. O Alfredo agiu. E agora vamos fazer o mapa mundi para vocês. Olha o mapa mundi. Belo. Tá? Uma projeção aqui de Mercator. Olha aí, ó. Gravei agora. Então, olha aqui para o tio. A nosso mapa mundi para você ter uma noção. E aí, obviamente, não falar das correntes marítimas. As correntes marítimas, elas são geradas, o cara pensa que é pelo vento, mas você é um aluno irado, você acompanha o nosso trabalho e você está ligado que as correntes marítimas, elas são geradas pelo movimento de rotação da Terra. A Terra gira e a água gira. Sim, as correntes marítimas são geradas pelo movimento de rotação da Terra, mas não vai pensar que a trajetória dela está diretamente relacionada à rotação. A direção dessa corrente está influenciada muito pela temperatura da água e a salinidade, beleza? E isso vai influenciar. E assim com a massa de ar, as correntes marítimas, quando elas vão deslocando, elas vão influenciando com a sua temperatura, umidade e pressão. Olha o poder do giz. Nós temos correntes frias. Marcelo, faça a corrente fria aqui. Outra corrente fria aqui. Outra corrente fria aqui, a corrente de Benguela, a corrente australiana, por exemplo, ali. Essas correntes frias, elas ajudam na formação de áreas desérticas, né? Ó, aqui tem um grande deserto, Namíbia, Kalahari, Vitória, Saara, né? Corrente das Canárias. Uma área desértica, ela está muito associada a uma corrente marítima fria ou então a uma barreira que impede a passagem da umidade. O deserto do Atacama, Andes, impede a passagem da umidade. O deserto da Namíbia, como eu falei para vocês, corrente fria de Benguela, é um deserto bem próximo ao litoral. O deserto do Saara, dois fatores, a cadeia montanhosa do Atlas e também a corrente fria das Canárias, né? A Austrália, o cara pensa que a Austrália é só surf, canguru e também biquinizinho pequenininho. Não, meu querido, preste atenção. Lá grande parte é deserto. Você deve ter estudado em história, associa com história. Os ingleses foram montar lá uma colônia penal porque é deserto pra caramba aquilo lá. Grande parte é deserto, muito associado à corrente fria australiana. Tá ligado? Matando os fatores climáticos. E nós chegamos agora na parte final. E a parte final vai falar sobre clima. Os climas do Brasil. E você tem que estar atento. Bom, o Brasil, a gente já falou para você que ele possui um clima predominante tropical. Marcelo, faça o Brasil aí, vou fazer o Brasilzão para você. Para saber que é o Brasil, vou fazer o Acre. E o Acre é uma bundinha. Ó, aqui, ó, o Acre, pode olhar no mapa, o Acre é uma bundinha. E o problema não é o Acre ser uma bundinha, meu aluno irado. O problema é que virado para essa bundinha tem um país chamado Peru. Que tristeza. Vamos lá. No Brasil, fora essa besteira toda, nós temos alguns climas, né? Nós temos aí vários tipos gerais de clima, mas o predominante é o clima tropical.
moro num país tropical. E aí, a gente faz aqui para você a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, beleza? E aí nós temos aqui o clima número 1. Vamos chamar o clima número 1. Como é que é o nome do clima número 1? Muito bem. O clima número 1 é o clima equatorial. É um clima quente e úmido. Próximo ao Equador, quente. Muita vegetação, úmido, muito rio. Então ele é um clima quente, úmido, com pouca variação de temperatura e alta amplitude, baixa amplitude térmica. Faça o climograma, Marcelo. Vou fazer aqui uma média do climograma. É assim, ó. Chove pra caramba o ano inteiro, tá? E a temperatura varia pouco. Pouca variação de temperatura. Ele é um clima megatérmico, tá? Então esse é o clima equatorial. Esse clima pode aparecer às vezes em prova para vocês, que ele recebe uma influência da massa polar. Quando isso acontece, essa anomalia é chamada de friagem, tá? Essa massa, ela vai chegar lá. Tá, Marcelo, fala um outro clima. Vamos falar do clima 2. O clima 2 é o clima tropical. Ah, é, Marcelo? Sim, é o tropical semiárido. O clima tropical semiárido, ele é um clima quente, beleza? Com baixa pluviosidade. Chove pouco. A chuva se concentra mais no verão. Nós vimos no começo dessa aula de hoje que eu falei do relevo, da chuva orográfica. Lá no Nordeste, o Nordeste tem sub-regiões. Então, vamos fazer aqui para você o perfil do relevo do Nordeste. Então, aqui, ó, é assim. No litoral, o Planalto da Borborema, o Planalto nordestino. E ele impede a entrada desta umidade. E aí, a chuva rola lá no litoral. Nas outras áreas, metade do Agreste Sertão é seco. Então ali é o clima tropical semiárido. É um clima quente e seco, Ele não é árido porque ele tem um pequeno período de chuva que se concentra no verão, tá? Então esse é o clima, é o único clima do Brasil que chove menos de 1.000 milímetros. Chove de 250 a 750 milímetros, beleza? A área que envolve o polígono das secas. E aí você que é um aluno irado, você associa a hidrografia. Bom, grande parte dos rios do Brasil são formados pela chuva. Marcelo, levanta uma sobrancelha. Uma só. Cara de dúvida. Ah, tá. Então se o rio é formado pela chuva, para de chover. O rio vai secar. E aí vem a transposição do Rio São Francisco. Aí, galera irada, tem muita gente falando. Aí depois eu mando os beijos para vocês. O Gazola, ex-aluno, o professor Tatá entrou. Galera tá a mil aí, beijo para vocês. Também muita saudade dessa galera irada. Ó, e aí temos o clima tropical semiárido. Depois aqui o clima 3, que ocupa grande área do Brasil, que é o clima tropical típico, ou chamado tropical semiúmido, ou chamado tropical continental. É um clima com 2 estações da parte central do Brasil, Quem mora aí na região de Brasília, na região de Goiás, aí, parte Tocantins, nós temos ali um inverno seco, um inverno pouco chuvoso. Então ele é um clima quente com 2 estações, sendo seca no inverno. Então, o climograma, ele é o geografia irada. Chove no começo do ano, no meio do ano seco, volta a chover. A temperatura também pouca oscilação. É quente o ano inteiro. Claro que vão dar dias atípicos um pouco mais frio, Mas é raro acontecer. Isso está muito associado ao relevo ou à entrada dessa massa de ar fria que pode chegar ali com uma certa força naquela região, mas não tão força assim. Elas atuam com mais força no sul e sudeste do Brasil. Então esse é o clima tropical continental. Depois nós vamos para o clima 4. Marcelo, qual é o clima 4? É o clima tropical litorâneo. O clima tropical litorâneo ele é um clima quente e úmido. Entre os trópicos, quente. No litoral, o relevo é mais plano, beleza? A umidade vem do litoral. Então ele é o clima quente e úmido com boa média pluviométrica. A temperatura, pergunto para você, tem pouca variação ou tem pouca variação? Muito bem, tem pouca variação. Ah, Marcelo, a característica dele é muito parecida com o equatorial? Sim, é muito parecida. Descrevendo é muito parecida, só que existem diferenças. A diferença é que lá no equatorial a média pluviométrica é maior, chove mais. E também a temperatura, por estar mais próximo ao Equador, é mais quente. Mas a característica descrevendo, ela é igual. Chegamos aqui no clima 5, que é o clima tropical de altitude, Na região sudeste, principalmente, ali nós temos esse clima tropical de altitude. O clima tropical de altitude, galera, ele é um clima que não é megatérmico. Ô Marcelo, mas tu falou que o clima na região tropical é megatérmico. Eu disse que tem exceções. E aqui aparece uma exceção, e a exceção está associada à altitude.
Então, região elevada, acima ali de 600 metros de altitude, por exemplo, vai influenciar nesse clima. E esse clima vai ser um clima mesotérmico, com estações definidas, um inverno sim frio, né? E geografia irada para ele também. Não chove no meio do ano, ou chove muito pouco, seria mais correto afirmar. Então é um clima mesotérmico com 2 estações, sendo seca no inverno. Deu para entender? Bom, e chegamos no clima 6. 6, Marcelo, é inglês, é aula interdisciplinar. O clima 6 é o clima subtropical. O clima subtropical, galera, ele é um clima mesotérmico, região temperada, estações definidas. Ele é quente no verão e ele é frio no inverno, beleza? Esse clima mesotérmico subtropical, ele é um clima mesotérmico úmido, com chuvas bem distribuídas. Nós temos uma variação de temperatura, é quente no verão, é frio no inverno, né? E volta lá a temperatura. Então ela é mesotérmico. E a chuva chove o ano inteiro regularmente. Não existe um período de estiagem. E para nós encaminhar agora sim para a reta final, vamos falar das anomalias climáticas. Bom, as anomalias importantes esse ano para vestibular envolve, né, principalmente El Niño e Laninha e questão de ciclone, furacões, né, tufão, tornado. Vamos entender um pouquinho isso aí. Marcelo usa Alfredo. Alfredo atuando novamente. Apague aí, apague aí. Apaga, 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 apaga. E agora nós chegamos então primeiro falando do El Niño. El Niño é uma anomalia, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. O nome El Niño, você deve saber, está associado a O Menino. Marcelo, agora é interdisciplinar com espanhol. Yes, yes não. Sí, pero que no. El Niño é O Menino. E aquecendo as águas, obviamente, quando não sabia o significado, quando a gente não sabe muito o significado, não acha a ciência, bota a culpa em Deus. Foi Deus que aqueceu. Próximo ao Natal, foi o menino Jesus. Virou o nome El Niño. Vê? Vê de onde surge o nome? El Niño é o menino Jesus. Aqueceu a água ali, né? Vai afetar toda a parte da pesca ali, né? De algumas espécies ali para o Peru. E os peruanos acabam dando o nome de El Niño. Então, El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que vai atuar, né, no mundo inteiro. Então, quando as águas quentes estão em cima, é um ano de El Niño. Dependendo do aquecimento da água, pode ser um El Niño forte, um El Niño médio, né, moderado, ou um El Niño fraco. E vai influenciar, né, algumas regiões trazendo chuva, na porção centro-sul do Brasil, chuva, e do centro para o norte, o El Niño traz estiagem, seca. Tá? Então, o El Niño ele é cíclico, ele não é contínuo. Então, quando a água está quente em cima, é um de El Niño. Fria embaixo, né? Beleza. Aí a água vai circular. Opa, um ano neutro, depois a água fria está em cima, e agora é um ano de Laninha. Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico, né? Ao contrário do aquecimento. E a Laninha, assim como o El Niño, vão influenciar, né? Geralmente, como eu falei para vocês, na região sul, né? Não é geralmente, é sempre, a Laninha traz estiagem, na sul e sudeste. E na região norte e nordeste, a Laninha ela vai trazer chuva, vai ser o processo contrário. Tá? Então, quando esses fatores geralmente trazem seca, prejuízo na agricultura. E quando é chuva, né, nós temos também pode trazer prejuízo na agricultura, como também vão trazer ali, né, danos na cidade, enchentes, catástrofes, né, deslizamento de massa e tudo isso, né, escorregamento de terra, se você queira assim falar. Então, esse é o El Niño e a Laninha, tá? Algo interessante também agora, para fechar, que esse ano eu acredito que possa estar na prova do Enem, a questão lá do ciclone que deu em Moçambique. Muita gente não sabe a diferença de ciclone e tufão, se é a mesma coisa, se não é, ciclone tropical, ciclone extratropical. Então a gente vai deixar você preparadaço, beleza? Então fique atento. Quando a gente fala de furacão, para formar um furacão, todo furacão ele se forma na água, no oceano. Quando a temperatura do oceano chega, né, acima de 26 graus, provocando assim uma grande evaporação, e essa evaporação vai subir e vai resfriar e vai condensar, formando assim uma grande tempestade. Sim, um furacão nada mais é do que uma grande tempestade. E essa grande tempestade vai se deslocando da área de alta pressão para baixa pressão e vai trazendo assim ventos altíssimos, né, muita chuva e muita destruição, tá? E Marcelo, um tufão, explica? É a mesma coisa. Tá, Marcelo, e um ciclone tropical é a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Sim. Depende da região que ela atua. Nós voltamos a fazer o nosso mapa mundi para você entender.
E você aqui, obviamente, vai entender rapidamente se essa grande tempestade, esse grande furacão aconteceu aqui na região do Atlântico Norte, ele é chamado de furacão. Se ele aconteceu aqui entre o sul e o sudeste da Ásia, ele é chamado de tufão. E se ele acontece aqui na região do Oceano Índico, indo para a África e partezinha do sul da Ásia, ele é chamado de ciclone. E aí você entende, o ciclone Idai, que aconteceu lá em Moçambique, causou muita destruição. Marcelo, como é que são esses nomes? É nome de mulher? Tem algumas piadas sem graças tentando falar que nome de furacão sempre é nome de mulher. Isso é mentira. O nome de furacão não é um nome de mulher, né? Fabris aí, hein? Galera, tem aula toda semana com o Fabris. O bicho é top na física. Confira lá, Física Fabris. Segue aí, dica irada, hein? No final eu vou dar aqui os recados para vocês e vou indicar para vocês as aulas aí da corrente do Enem, tá? Só para fechar. Então, um ciclone, como eu falei, ou furacão ou tufão, recebem nomes. E esses nomes estão numa lista internacional, que aí quando vai acontecendo eles vão pegando o nome dessa lista. E se essa grande tempestade, né, que eu falo para você, essa grande evaporação que surge no oceano, ela recebe, se ela for intensidade 5, não repete, como aí um dos mais famosos da história, o Katrina. Um outro aconteceu, né, aconteceu lá em New Orleans, nos Estados Unidos, ou o Ivan, que aconteceu parte na região de Cuba. Nessa região do Caribe acontece muito, tem um corredor ali, né, a época dos furacões, como está acontecendo agora essa semana, né, porque nós temos ali um grande aquecimento dessa água naquela região do Equador, numa época, né, pode ser ali do ano, que vai aumentar esse acontecimento e vão trazer naquela região um corredor que vão gerar bastante furacões. Deu para entender o que é um furacão, o que é um tufão? Tá, Marcelo, e o ciclone tropical e extratropical? O ciclone tropical é esse, né? Que é formado ali pelo aquecimento da água do oceano e vai formar um furacão lá, uma grande tempestade lá na região do Índico, principalmente, né? Pega o Índico subindo ali, né? Do Índico para a África, do Índico norte, né? Pegando para o leste, para o norte. E o extratropical que acontece no Brasil, você vê na televisão, meu Deus, o ciclone extratropical. Galera, o ciclone extratropical ele está associado às frentes, tá? É uma tempestade que se forma pelo choque, né, das frentes ali, é uma massa de ar quente com a massa de ar fria, a quente levando a umidade, a fria condensando, forma uma tempestade. Essa grande tempestade vai se formar e vai deslocar. Esse é o ciclone extratropical, está além do trópico. Antigamente eles falavam que furacões não aconteciam no Atlântico Sul. E esse ano faz aniversário, hein, gente? Faz aniversário e é um assunto para você ficar atento. Eles podem tentar associar que lá em 2004, ou seja, nós temos aí, né? Quantos anos temos aí? 15 anos do furacão Catarina, o primeiro e único furacão registrado e reconhecido internacionalmente como furacão do Atlântico Sul. Até então, né? Isso não tinha ali diferença, beleza? Isso aí, Amora Brasil, a questão é pela região que eles atuam. É a mesma formação, aquecimento das águas, então depende aonde eles se formaram, vão ter uma denominação. No Atlântico, furacão. Né? Lá no sudeste da Ásia, tufão. E ali no Índico, ali, para o sul da Ásia e para a África, é chamado de ciclone. Ciclone tropical. Beleza? Então, essa é a parte das anomalias importantes, tá? Qual a dica para decorar para a prova do Enem? Amora Brasil. Eu sou... não é que eu sou contra as decorebas. Decorar, às vezes, pegar uma fórmula é importante, né? Assim, para decorar, né? Mas eu poderia fazer uma palavra como se fosse fucito. Pensei agora, fui muito idiota, né? Mas eu acho que não é difícil tu gravar, né? Furacão na nossa região, né? Depois vem um ciclone, lembra do Moçambique, e lá o tufão, né? Então assim, ou tu bota a palavra como tu queira, né? Fucito, pô, ficou medonho esse exemplo, né? Mas, né? Eu não sou muito de decorar, claro que eu gosto de dar dicas para você lembrar e memorizar para guardar e resgatar a informação. Mas nunca tinha pensado nisso, saiu um fucito para ti. Fucito para ti, beleza? Bom, agora então a gente vai, né? Não sei quanto tempo deu, não tá aparecendo aqui quanto tempo deu essa live. Alguém pode me dizer aí se eu falo mais, se eu tenho mais tempo, porque quando chega uma hora ela trava aqui. A gente vai abrir para dar alguns recados primeiro e tirar as dúvidas de vocês, tá? Primeiro a gente vai, para as pessoas ficarem até o final,
Fucito aí, Amora, Fucito. A gente vai sortear, tá? Para as pessoas que participaram, né? Estão até o final. Eu só peço que as pessoas escrevam eu quero, vai ser a palavra-chave. E a gente vai sortear nas pessoas esse grande Memogel. Depois, se você for sorteado, você manda aí pelo nosso Instagram, que a gente vai mandar pelo correio para você. Vai chegar aí na sua cidade esse Memogel aqui para você. E as pessoas que assistiram, que desejarem participar da turma intensivo, são 20 aulas, tá? Gravadas inéditas, elas não estão no YouTube, elas não estão na plataforma. Todos vocês vão poder ter acesso aí ao curso. Tem apostila, tem lista de exercício, tem todo esse material para você poder estudar. Você quer? Você só manda ali, Marcelo, eu estou a fim de fazer o curso aí, eu te mando a senha e o login e você vai estudar gratuitamente. Beleza? Então a gente está agora aqui aberto a alguma dúvida nesses minutinhos finais. Lembrando que a gente tem aqui todo o cronograma para você. E o meu objetivo, único objetivo, fico muito feliz pelo convite do professor Noslen, já conheço, né, essa galera há muito tempo, lá dos eventos do YouTube, a gente fez ano passado junto, né, o aulão oficial do YouTube, né, foram vários professores, conheci o professor Samuel de Biologia, né, a professora Tati de História que está gravando aula, o professor Prédio já é um grande amigo, a gente já deu aulões aí, né, em várias ocasiões juntos, inclusive o Fabris, a gente já conhece de uma longa data e a gente tem o mesmo pensamento, que é ajudar as pessoas com o nosso conhecimento, né? Então a gente procura fazer esse trabalho objetivando mesmo uma corrente, em tentar fazer com que as pessoas estudem uma aula de qualidade, né? Não precisem pagar para isso e assim consigam, né, ingressar no ensino superior, conquistar os seus objetivos, seja em qual curso for, né? Claro que você vai ter que botar a bundinha e estudar, fazer muito exercício e a gente quer fazer o bem. Então, para quem não conhece, né, o Geografia Irada é uma plataforma, ela é totalmente de graça, né? Poderia estar cobrando, mas o meu objetivo é realmente fazer o bem e ajudar as pessoas a mudar as suas vidas através da educação. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário a mais? Vocês podem fazer aí, a gente vai deixar a live salva. Reconectou? Deu uma caída aí? Só para a gente encerrar então, a gente vai deixar a aula, vai mandar no grupo, nosso grupo Geografia Irada, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, a gente manda material, manda dica, tira dúvidas, as pessoas se ajudam muito, a gente não consegue, né, atender todas as pessoas, mas sempre procura, quando as pessoas do grupo não acabam resolvendo, a gente vai lá e resolve, né? As pessoas podem mandar também para o grupo a dúvida, o objetivo é ajudar, beleza? Temos aí também a Escola de Números, é um professor também que faz um trabalho muito bacana com a matemática, dá muita dica, né? Temos o Sacra aí que também faz as lives aí, né? Dando dica para a galera. O objetivo através da corrente do Enem é fazer o bem. E a gente está organizando uma novidade, a gente está tentando fazer aulões presenciais da corrente do bem. Fazer aulões onde vocês, né, em várias cidades, vão poder ver os professores dando aulão com muita dica, muita informação para poder aí realmente ajudar vocês. Beijão, vou encerrar e mandar para vocês, tá? Vou fazer o sorteio, né, das pessoas, só que eu tenho que ver quem assistiu e aí eu sorteio e depois eu comunico a pessoa que venceu o Memogel. Beijão. Semana que vem, galera, lembrando, nós temos aí aqui no nosso Instagram, eu peço a única coisa para vocês, divulguem para mais pessoas, né? A gente quer cada vez mais pessoas assistindo. Eu entrei agora na corrente do Enem, né? Sou novato aí, e a gente quer que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, né? Mais pessoas possam assistir e assim a gente ajudar as pessoas. Tem muita gente que está pagando plataforma, e algumas, claro, devem pagar as plataformas, temos muita plataforma bacana aí para você fazer. Mas a questão é da seguinte forma, tem gente que não tem condição de pagar. Então, eu quero essa pessoa, né? Você mandar para essa pessoa que você conhece que é pobre e quer estudar, manda para mim que a gente dá uma bolsa para estudar totalmente de graça. Sendo rico ou pobre vai estudar de graça no Geografia Irada, mas eu quero que as pessoas mais pobres que queiram estudar saibam do nosso projeto. Então, se você puder divulgar para as pessoas, eu vou ficar feliz, tá? Beijão. Espero você marca na agenda aí, hein? Quinta-feira que vem, um conteúdo irado e também vamos sortear mais brinde para
para quem estiver presente. Apenas quem estiver presente até o final. Beleza? Vamos ver aqui. Beijão.